CIPA das organizações contratadas para prestação de serviço. A organização de prestação de serviço deve constituir CIPA centralizada, quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no quadro 1 desta NR. Quando a organização contratada para a prestação de serviço a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante, enquadrado em grau de riscos 3 ou 4, o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro 1 desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria nos casos de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. O número total de empregados da CIPA da organização contratada para a prestação de serviços para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria. A organização contratada para a prestação de serviço, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deve nomear um representante da NR5 para cumprir os objetivos desta NR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento contratante. A nomeação de representante da NR5 em estabelecimento onde há empregado membro de CIPA centralizada é dispensada. O estabelecido no subitem 5, enfim, está estabelecido aqui, ó. Esse 5.8.2 não exclui o disposto em 5.4.3. Agora lascou, que eu vou lá em 5. Quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviço. A nomeação do representante da organização contratada para a prestação de serviço deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. A organização contratada para a prestação de serviço deve garantir que a CIPA centralizada mantenha a interação entre os estabelecimentos nos quais possua empregados. A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados na NR5 nas reuniões da CIPA centralizada. A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada que atuarem nos estabelecimentos que não possuem representantes nomeados na NR5, atendido o disposto no subitem 5.6.2. O representante nomeado da NR5 das organizações contratadas para a prestação de serviço deve participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. A CIPA da prestadora de serviço a terceiro, constituída nos termos do subitem 5.8.1.1, será considerada encerrada para todos os efeitos quando encerradas as suas atividades no estabelecimento. A organização contratante deve exigir da organização prestadora de serviço a nomeação do representante da NR5 prevista no subitem 5.8.2. A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da CIPA da contratante com finalidade de integrar as ações de prevenção sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. A contratada deve indicar um representante da CIPA ou representante nomeado da NR5 para participar da reunião da CIPA da contratante. Disposições finais. A contratante adotará medidas para que contratadas sua CIPA, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção, em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos previsto na NR1. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Em havendo alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. O que é isso aqui? Dimensionamento da CIPA, ó.
que tem o grau de risco que vai de 1 até 4. Aqui, números de integrantes efetivos e suplentes. Aqui, o número de empregados no estabelecimento. E vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui essa tabela me diz assim, ó. Se na minha empresa tem de 0 a 19 empregados, então, ó, nenhum representante da CIPA. Se tem de 20 a 29, eu vou ter um efetivo e ela tem grau de risco 3, vai ter um efetivo e um suplente. Se ela tiver grau de risco 4, vai ter um efetivo e um suplente. Agora, se ela tiver de 30 a 50 funcionários, então, e tiver risco 3 e 4, risco 3 ou 4. No risco 3 vai ter um efetivo e um suplente, e no risco 4 vai ter 2 efetivos e um suplente. Agora, se eu tenho de 51 a 80 funcionários, aí eu tenho aqui, ó, no risco 2 vai ter um efetivo e um suplente. Se ela tiver risco 3, vai ter 2 efetivos e um suplente. Se ela tiver risco 4, vai ter 3 efetivos e 2 suplentes. Aí de 81 a 100 funcionários. Então, em todos os graus de risco, eu vou precisar de representantes da CIPA, né? Então, de 81 a 100, no risco 1, vai ter um efetivo e um suplente. No risco 2, um efetivo e um suplente. E no risco 3, 2 efetivos e um suplente. No risco 4, 3 efetivos e 2 suplentes. Aqui de 101 a 120. Aí também todos os... Agora daqui para frente, ó. Ocupado em todos os graus, ó. Daqui para lá, ó. Entendeu? Aqui para frente é tudo ocupado. Então, assim, ó, se eu tenho de 121 a 140 funcionários empregados, né? Então, fica um efetivo e um suplente pro grau de risco 1, ó. Fica 2 efetivos e um suplente para o grau de risco 2. 3 efetivos e 2 suplentes para o grau de risco 3. 4 efetivos e 2 suplentes para o grau de risco 4. E assim caminha a humanidade, né? Não é possível que vai cair um trem desse. Agora, ele pode perguntar, a partir de qual é o número mínimo de funcionários para precisar da CIPA? Aqui o número mínimo é de 20, ó. Só tem CIPA a partir de 20 funcionários. Ó, acima de 10 mil funcionários, para cada grupo de 2.500 acrescentar. Aí um para o grau 1, um para o grau 2 e 2 para o grau 3 e 2 para o grau 4. Agora vamos ao que interessa aqui, ó. CIPA na indústria da construção, que é o meu ramo, né? Vamos para o que interessa aqui. Isso aqui é que tem chance de cair. Este anexo estabelece requisitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA na indústria da construção. Campo de aplicação. As disposições estabelecidas neste anexo se aplicam às organizações previstas no subitem 18.2.1 da norma regulamentadora 18, né, a NR 18, condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Disposições gerais. A organização responsável pela obra deve construir a CIPA por canteiro de obras, quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR 5, observadas as disposições gerais desta norma. Então, ó, a CIPA é por canteiro de obras. Quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, o quadro 1 é esse aqui, né? Que eu estava vendo aqui. É esse aqui, o quadro 1. Opa! Quando
quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados do local, no mínimo, um representante para cumprir os objetivos da NR5. A organização responsável pela obra está dispensada de construir a CIPA por frente de trabalho. Quando existir frente de trabalho, independentemente da quantidade de empregados próprios do local, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados, no mínimo, um representante que exerça suas atividades na frente de trabalho ou no canteiro de obras para cumprir os objetivos da NR5. O representante nomeado da NR5 da organização responsável pela obra pode ser nomeado como representante para mais de uma frente de trabalho. Havendo no canteiro de obras ou frente de trabalho organização prestadora de serviço a terceiros, esta deve nomear no mínimo um representante da NR5 quando possuir 5 ou mais empregados próprios no local. A nomeação do representante da NR5 da organização prestadora de serviços a terceiros no canteiro de obras ou na frente de trabalho deve ser feita entre empregados que obrigatoriamente exercem suas atividades no local. A organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviços a terceiros que presta serviço no canteiro de obras ou na frente de trabalho a nomeação do representante da NR5 quando essa alcançar no mínimo o item 3.2. A organização que presta serviço a terceiros nos canteiros de obras ou frentes de trabalho quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1 da NR5, considerando o número total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve constituir uma CIPA centralizada. O dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviços a terceiros nos canteiros de obras ou frentes de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuídos nos diferentes locais de trabalho onde se presta serviço, tendo como limite territorial para o dimensionamento da CIPA centralizada a unidade da federação. A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha a interação entre os canteiros de obras e frentes de trabalho onde atua na unidade da federação. Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas. Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição de CIPA, devendo a comunicação prévia de obra ser enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante do local no prazo máximo de 10 dias, a partir do seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras, SCPO, Sistema de Comunicação Prévia de Obras. Para obras com até 180 dias de duração, a organização responsável pela obra deverá nomear, no mínimo, um representante da NR5, aplicando-se o disposto no subitem 3.1.2, quando existir frente de trabalho. A escolha do representante nomeado na NR5 compete à organização, observado o disposto nos itens 5.4.14 e 5.4.15. A organização deve fornecer ao representante nomeado da NR5 cópia da sua nomeação. Os membros da CIPA do canteiro de obras devem participar de treinamento conforme estabelecido nesta norma. O representante nomeado da NR5 deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas, considerando o disposto no item 1.7 da NR1, observadas as disposições gerais nessa norma, com o seguinte conteúdo: noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, estudo do ambiente e das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo
e das medidas de prevenção de acordo com a etapa da obra, e noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. A validade do treinamento do representante nomeado na NR5 deverá atender ao disposto nesta norma, podendo ser dentro do prazo de validade e para a organização que promoveu o treinamento aproveitado em diferentes canteiros de obras ou frentes de trabalho. É permitida a convalidação do treinamento do representante nomeado da NR5 por diferentes organizações, desde que atendido o disposto no item 1.7 da NR1. A organização responsável pela obra deve coordenar, observar as disposições gerais dessa norma o trabalho da CIPA, quando existente no canteiro de obras e, quando aplicável, do representante nomeado da NR5. A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando existente, e o representante nomeado da NR5, quando aplicável, no canteiro de obras e na frente de trabalho, observadas as disposições gerais dessa norma. A participação dos membros da CIPA e do representante nomeado da NR5 nas reuniões para cumprir os objetivos dessa norma deve atender ao disposto em sua parte geral. A CIPA do canteiro de obra será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades da obra forem finalizadas. Consideram-se finalizadas as atividades da obra para efeitos de aplicação do disposto nesta norma quando todas as etapas previstas em projeto estiverem concluídas. A conclusão da obra deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável técnico da obra, em cuja cópia deve ser encaminhada física ou eletronicamente ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominante no estabelecimento. Negócio sem fim.